Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Hebreus, capítulo 2, versículo 1. A palavra de Deus nos orienta a darmos uma atenção extra, não deixando de prestar muita atenção ao que já ouvimos, para que não desviemos. Pois, se desconsiderarmos tão grande salvação, como poderemos escapar de julgamentos severos? Que possamos nos ancorar na palavra com uma seriedade profunda, mantendo nossos ouvidos sintonizados e o nosso coração vigilante para não perdermos a verdade preciosa que foi compartilhada conosco. Com isso em foco, podemos nos perguntar como tem sido o nosso crescimento em maturidade espiritual nos últimos tempos. Podemos juntos examinarmos os nossos corações para ver o progresso que cada um de nós temos feito no último mês e ao longo do último ano. Se temos buscado a Jesus com todo o nosso coração, perceberemos que este é um caminho de constante evolução. Podemos perceber que a nossa espiritualidade tem aumentado. Podemos ler no livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, que diz: Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Estamos agora na estação do crescimento espiritual. À medida em que nos aproximamos da maturidade, precisamos cooperar com Deus nesse processo. Acreditar que Ele está sempre trabalhando em nossas vidas, mesmo quando não sentimos, é fundamental. Crescer espiritualmente muitas vezes é como uma jornada tediosa, um pequeno passo de cada vez. Mas tenhamos paciência, pois a Bíblia nos lembra que tudo na terra tem seu próprio tempo e estação. Em nossa jornada espiritual, experimentaremos diferentes estações. Às vezes, teremos momentos de rápido crescimento, uma explosão de primavera espiritual, seguida por períodos de estabilização e testes que se assemelham ao outono e ao inverno. Quando tratamos de desafios, hábitos e mágoas, é válido orarmos por um milagre. Contudo, não nos desapontemos se a resposta vier de maneira gradual, como a água que com o tempo desgasta a rocha mais dura, ou como o pequeno broto que se transforma em uma gigantesca árvore. Dessa mesma forma, Deus opera em nossa transformação, muitas vezes de maneira constante e persistente. Podemos ler no livro de Salmos, capítulo 102, versículo 18, que diz: Isto se escreverá para a geração futura, e o povo que se criar louvará ao Senhor. A própria Bíblia nos diz que os relatos seriam registrados para as futuras gerações, para que um povo que ainda não havia sido criado pudesse louvar ao Senhor no futuro. Que as maravilhas do Senhor fossem escritas não apenas em páginas antigas, mas como uma narrativa viva para inspirar as gerações futuras, para que todos vejam e reconheçam a mão de Deus ao longo de todas as eras. Então, pensando assim, que tal mantermos um registro espiritual nosso? Não um diário de eventos, de coisas que acontecem, mas um lugar para anotar as lições preciosas que Deus nos ensina sobre Ele, sobre nós mesmos, sobre a vida e os relacionamentos. Registremos essas verdades para que possamos revisá-las, lembrá-las e compartilhá-las com as futuras gerações. Podemos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 14, que diz: Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Paulo aqui orienta a Timóteo que continue firme naquilo que havia aprendido e aquilo que ele reconheceu como sendo a verdade, lembrando-se de quem o havia ensinado. Nós precisamos perseverar nas Sagradas Escrituras, pois elas não apenas nos instruem, mas também nos inspiram e nos capacitam para toda a boa obra do Senhor. A palavra de Deus tem o poder de tornar-nos sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus.
Reaprender lições é essencial, pois tendemos a esquecê-las. A análise regular de nosso diário espiritual pode evitar muitas dores e dores de cabeça desnecessárias. Como nos exorta a Escritura, é crucial mantermos um controle firme do que ouvimos e daquilo que aprendemos para que jamais não nos afastemos. Amém.